marcha em todo lugar, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Vamos aplaudir, seja honra, seja glória. Aplauda comigo assim, ó. Seja a honra. Abra o coração, dê o melhor para Jesus. Vamos lá. Seja a honra. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja o domínio, hoje e todo sempre, Senhor, pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Abra o coração e louve a Jesus. Seja a honra. Oh, aleluia. Seja a glória. Seja o domínio, é Ele que domina. Seja o domínio para sempre, Jesus querido, pelos séculos dos séculos. Agora erga a tua mão, poderoso Deus, poderoso Deus. Clame por Ele, Ele é o Deus de justiça. Poderoso Deus. Ele é o Deus de justiça, Ele é poderoso. Poderoso Deus. A minha alma anseia, é o meu desejo, Senhor. Não anseia por ti. Mais uma vez, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é grande, aleluia. Poderoso Deus. O poderoso Deus. Poderoso Deus, O poderoso Deus. aleluia, aleluia. Não anseia. Aleluia. Fala para Jesus que você deseja muito a presença, a mão dele hoje aqui no nosso meio. Diga para ele: ser bem-vindo neste lugar, Senhor. Eu anseio, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero que a tua mão se estenda hoje e toque em mim, purifique a minha vida, purificando a minha casa, Senhor, tirando a injustiça, a doença, a culpa, a condenação e me abençoando de uma maneira gloriosa. Ele vai te abençoar, o poder de Deus vai agir na tua vida, as portas vão se abrir, querido. A injustiça, ela será quebrada, porque a justiça de Deus vai operar em seu favor, querido. Vai vir a cura, a salvação, o milagre para a família, o milagre na sua vida financeira, mas também o milagre da salvação. Abra o teu coração agora para entregar a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará. Ele vai te levantar, ele vai te tirar da lama, ele vai te tirar do fundo do poço, ele vai perdoar o teu pecado, ele vai te abraçar, ele vai mudar a tua história. Ele está aqui, ele está aqui. Ele é o Deus poderoso que te trouxe para fazer justiça na tua vida hoje. Então, Pai querido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nosso meio. Aqui estamos, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua glória. Ninguém há como tu, Senhor. Só tu és Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Tu és magnífico, tu és maravilhoso, e a tua igreja te adora, Deus. A tua igreja, ela te adora, a tua igreja, ela te ama, a tua igreja, ela clama pela tua justiça nesta manhã, Senhor. E eu creio que o nosso milagre, eu creio que o milagre, ele vai acontecer. Eu creio que a bênção, ela vai chegar. Levanta a tua mão para o céu. É do alto, querido, é do alto. Se você é uma pessoa injustiçada, se você se sente
injustiçado, clame Ele agora. Ele vai mudar teu filho, Ele vai mudar tua filha, Ele vai mudar o teu marido, teu casamento, Ele vai mudar a tua empresa, Ele vai abençoar o teu nome, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família. Se você carrega uma doença, uma enfermidade, se você carrega uma vergonha, uma humilhação, ou você não pode mais aceitar isso, Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, como Ele mudou a história de Ana, aquela mulher que clamou, aquela mulher que era envergonhada, ela queria ser mãe, mas não conseguia, tinha uma impossibilidade, havia ali uma incapacidade, mas ela clamou, ela foi para o templo, ela derramou a alma perante Deus, e o Senhor a ouviu, e ela conseguiu a bênção, ela concebeu, o milagre aconteceu. O mesmo vai acontecer com você, com aquele que clama, com aquele que busca, com os inconformados, com aqueles que acreditam no milagre, aqueles que não se calam, aqueles que declaram: eu vou vencer. Diga isso agora, meu irmão, minha irmã: eu vou vencer. O diabo, ele não vai tocar na minha vida, a justiça de Deus vai acontecer. Pai querido, abençoe de uma maneira linda a vida desta pessoa aqui nesta manhã, desta pessoa que nos acompanha em casa, meu Deus querido, em qualquer parte deste mundo, pela internet. Que a tua mão opere e que o milagre aconteça de uma maneira toda especial. Levantem as mãos, vocês que estão aqui na igreja, quem está em casa também, se possível, levante a tua mão e creia. O Senhor não dorme, querido, quem dorme somos nós. O Senhor não cochila, quem cochila somos nós. O guarda de Israel, ele não dorme, ele é poderoso 24 horas por dia, atentos de olhos em nós, para nos guardar e nos abençoar. Ele trabalha, aleluia, ele trabalha, aleluia, ele trabalha, aleluia, por aqueles que confiam, por aqueles que esperam, por aqueles que batem na porta, por aqueles que buscam a justiça dele. Ele trabalha em favor de quem ora, em favor de quem clama. Ele trabalha na vida daquele que suplica, na vida daquele que se humilha. Ele trabalha, ele é o juiz justo e ele reverte a sentença. O nosso Deus reverte sentença. Creia, creia, creia. Ele está trabalhando agora em seu favor. É amanhã de justiça, é amanhã da justiça. Já estamos diante do tribunal do Senhor, já estamos diante do nosso juiz, e nós temos um advogado maravilhoso do nosso lado, o nosso advogado de defesa. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que não condena, aquele que perdoa, aquele que é forte, aquele que é poderoso para absolver da condenação. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, ele é fiel, ele é fiel, e com o sangue dele, ele pagou um preço para nos resgatar do império da morte. Ele te resgatou. É por isso que hoje você tem direito à salvação, à saúde, à alegria e à bênção completa, para a glória do nosso Deus. Com a mão levantada, bem bonito, bem lá no alto, bem no alto, diga assim comigo: o meu socorro, a minha justiça, ela vem de Deus, o meu Pai que me ama e que me abençoa todos os dias da minha vida. Diga: eu creio que hoje é o dia da justiça de Deus operar na minha vida. Diga: obrigado, Senhor, eu amo a tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Capricha nas palmas, isso. Bom dia. Quem crê que Deus está aqui? Aonde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Fala comigo: Deus está aqui, e eu sei que Ele está aqui. Diga amém, irmãos. Deus está neste lugar para abençoar você e essa pessoa maravilhosa que está do teu lado. Olha para o lado e vê quem está do teu lado. Diga para ela: Deus vai te abençoar. Só isso. Vamos sentar. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Os amigos que me acompanham
aqui de Santa Catarina, estamos diretamente aqui da região sul catarinense, Criciúma, para os amigos aqui da região sul, vem para a casa de Deus, estamos aqui no Próspera, na Miguel Patrício de Souza 300, ainda hoje 19 horas. E você que está lá do outro lado do mundo agora, pela internet, receba o nosso abraço, que Deus te abençoe. Se tem alguma demanda, presente a Deus hoje, daqui a pouquinho nós vamos clamar pela justiça do nosso Deus, que nunca falhou e nunca vai falhar. Quem chegou aqui na igreja hoje na lama, quem chegou aqui na igreja hoje caído, com a doença, com um mal, pastor, eu estou tão preso, a justiça de Deus vai se manifestar na tua vida. A igreja está com portas abertas. Aqui a gente recebe quem está na lama, aqui a gente recebe gente doente, aqui a gente recebe pessoa de toda espécie, irmãos. A igreja está com portas abertas. Jesus, ele fala, vem a mim os que estão cansados e oprimidos. Igreja não é lugar de gente perfeita, não. Igreja é lugar dos pecadores reconhecerem, buscar a Deus, a palavra, para serem salvos e abençoados. Se alguém procurar perfeição na igreja, me perdoe, você não vai achar, nem no pastor, nem em ninguém, nem em você, nem em ninguém. A perfeição só existe num lugar, é no céu. Nós estamos lutando para chegar lá. Jesus é o caminho, ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Pastor, não tem outro jeito? Não tem. Está lá em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou ninguém vai para o céu, ao Pai, a não ser por mim. Outro dia eu estive pregando Tito capítulo 2, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas por que todos não são salvos? Por que todos não estão com saúde? Por que todos não estão prosperando? Por que tem uma infinidade de pessoas na derrota, na miséria, na doença? É porque as pessoas não estão buscando em Deus a solução para as suas vidas. Muitas estão confiando na força do seu braço. A Bíblia Sagrada diz em Salmo 34:10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Quem são os filhos dos leões? Aquelas pessoas que acham que sozinha, aquelas pessoas que confiam, na sua própria capacidade, aquelas, não, eu não preciso buscar Deus, não. Eu não preciso ir para a igreja, não, porque eu tenho isso, eu sou aquilo e tal. São pessoas prepotentes, são pessoas arrogantes que não entenderam ainda que o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for o quê, irmãos? Não lhe for dado. Ninguém pode receber alguma coisa se não vier de Deus, pessoal. E Deus, ele abençoa aqueles que são humildes, simples, que buscam a presença dele, crendo que ele vai estender a mão para abençoar. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Você que já aceitou Jesus, que reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, você que já entregou a sua vida para Jesus, agora você tem direitos, você tem deveres também, mas nós temos direito, saúde, salvação, prosperidade, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós é direito nosso. Porém, nós temos sempre que orar, porque o caminho da justiça de Deus é uma vida de oração. Não tem outro meio, pessoal. Não tem. Em Lucas 18, nós vamos abrir agora aqui. Se você tiver uma vida de oração, você vai ter a sua bênção. Vida de oração. Você vai ter a sua bênção. É Lucas capítulo 18. Claro que não é só orar. É oração, é orar e agir dentro da vontade de Deus. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo de número... A partir do versículo 1, a história do juiz Inico vai contar a história daquela mulher viúva que tinha uma causa, tinha uma demanda, e ela foi até o juiz, corretamente, foi em busca da justiça para a vida dela. Mas ela estava lidando com um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum, era um juiz que não tinha esse lado humano, Era mais a questão da razão, mais a questão jurídica do que o lado humano. E quando a pessoa perde esse lado humano, ela se torna egoísta. Ela não pensa na causa do próximo. Ela não pensa na demanda alheia. Só pensa nela, em ganhos. E isso, eu preciso disso e tal. Calma, nós somos um corpo,
Nós fazemos uma corrente humana em favor de alguém. E ele não. Essa mulher foi buscar aqui no versículo 1 e contou-lhes também uma parábola de orar sempre, sobre o dever de orar sempre. Eu disse há pouco, né? A justiça de Deus começa com uma vida de oração. Justiça de Deus pelo filho, pelo casamento, pela família, por uma causa na justiça, é oração. Deus ouve e responde. Olha só. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque se eu desanimar, se eu parar de buscar, aí o poder de Deus para de operar. É como foi o caso da viúva também, lá de Eliseu, né? Que não tinha nada, o marido dela tinha contraído uma dívida e o credor veio para receber, ela não tinha dinheiro para pagar. E aí ela foi buscar o homem de Deus e contou o caso. O homem de Deus perguntou: o que você tem na sua casa? Para tentar, de alguma maneira, pagar a dívida, né? O que você tem lá? Olha, tua serva não tem nada, eu estou numa pior. Só tem um pouquinho de azeite lá, numa botija. Ele falou: pastor, tem um pouco de azeite? Eu tenho. Você crê no poder de Deus? Homem de Deus, eu creio, meu marido era profeta. Eu creio no poder de Deus. Então vamos fazer um propósito aqui. Irmão, propósito que é feito com fé, Deus sempre abençoa. Você vai para casa, você vai reunir todas as vasilhas sua, e se tiver pouco, vai na casa dos vizinhos. Antigamente acontecia muito isso, né? Hoje em dia já existem muros aí de 3, 4 metros de altura, que um vizinho nem conhece o outro, nem sabe de mais nada. É uma vida totalmente privada mesmo, sem essa comunhão, né? Mas antigamente não, nem cerca tinha. Quem lembra desse tempo? Nem cerca tinha. Você está fazendo a comida aqui, a pessoa: tá bom o negócio aí hoje, hein? O vizinho já sentiu o cheiro da tua comida lá e já ficava de olho, né? O pessoal matava um porco, carneava algum bicho, toda a vizinhança já sabia. Aí tinha que repartir um pouquinho com cada pessoa. Era assim antigamente, né? E ela foi, procurou as vasilhas ali na casa dos vizinhos, juntou muitas vasilhas, mas muitas vasilhas. E o homem de Deus falou para ela: você vai entrar dentro da tua casa, você vai fechar a tua porta. Você vai fechar a tua porta e você vai começar a derramar o azeite nessas vasilhas. Irmão, é algo sobrenatural, né? Um pouquinho de azeite, ela começou a entornar e não acabava mais. Foi tão abençoado por Deus que ela encheu todas as vasilhas que tinha na casa dela com aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Aqueles vasos hoje podem representar a nossa família. A gente tem que trazer a família para perto para a gente derramar sobre eles o que nós temos. É uma outra mensagem, tá? O Davi pediu isso: Deus, unge a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborde. Não pode haver vasos vazios. Deus quer que todos fiquem o quê? Todos fiquem cheios, mas alguém tem que estar derramando, irmão. Alguém tem que estar orando, ministrando, se consagrando para abençoar. Então ela encheu todos e de repente ela disse: filho, porque ela tinha 2 filhos, né? Os que estavam para ser levados ali como escravos. Filho, traz mais uma vasilha. Ele gritou lá: mãe, não tem mais vasilha, acabou tudo. Naquele momento o azeite parou. Naquele momento parou o azeite. É igual hoje. Se não tiver oração, a justiça para. Se você não estiver buscando a Deus, o céu, ele para. Não adianta, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas enquanto tiver alguém de joelho, alguém clamando, alguém buscando, o Senhor Deus sempre vai honrar. Ele sempre vai abençoar, porque a Bíblia diz: aquele que busca, irmão, ele encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate a porta, se abre. Então, a Bíblia Sagrada diz sobre o dever de orar sempre. Não pode desistir e nunca desfalecer. Aí conta a história do juiz, dizendo que havia naquela cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Existe esse tipo de pessoa, que não teme a Deus, que não respeita a Bíblia, não respeita a palavra de Deus, e ele também não respeita os homens. Parece que o ser humano para aquela pessoa é alguém, ou seja, que não significa nada. E não é bem assim. Todo mundo tem um valor, cada um tem uma história, que se a gente parar um pouquinho para ouvir, Deus já fez tanta coisa boa e a pessoa já passou por tantas experiências, mas ninguém quer ouvir o outro. Ninguém quer saber da história do outro.
A coisa está muito séria. E diz assim: então o juiz não temia a Deus, não respeitava os homens, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Então a gente percebe aqui que tinha alguém demandando contra ela, irmãos. Esse alguém que demanda contra nós é o inimigo, é Satanás. Ele é o adversário da nossa alma, adversário da nossa família, adversário dos nossos projetos. Você faz um projeto na esperança de ser bem-sucedido, o adversário ele se atravessa para tentar impedir a sua bênção, para condenar a pessoa na miséria, para condenar a pessoa na doença. E eu digo para você que esse adversário que faz de tudo para nos condenar, ele já foi condenado, ele já perdeu a batalha, diga amém. Ele não tem mais força. O que ele usa hoje contra a humanidade é a mentira, é a única coisa que ele criou. Jesus falou que ele é o pai da única coisa que ele criou, que ele fez, foi a mentira. Força ele não tem, já está condenado, que faz parte da justiça de Deus, que está escrito ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver também essa passagem aqui, né? O inimigo já foi condenado, é João capítulo 16, versículo 11. Já foi condenado, acabou. E no mesmo tempo que o diabo foi condenado, nós fomos restaurados. Jesus condena o inimigo, isso é a justiça de Deus, tá? Isso aqui é o martelo, o veredito. Deus condenando o inimigo e nos resgatando das trevas, e nos tirando do sofrimento, da derrota, para uma vida abundante. Isso é a justiça de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer a injustiça do inimigo e nos libertar, nos dando vida e vida com abundância. É por isso que você que é de Jesus, você tem que se recusar a viver na miséria, na doença, e perder o principal, meu irmão, minha irmã, que é a vida eterna, que é um direito seu em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que é pela graça que nós somos salvos. Ninguém paga, é um dom gratuito de Deus. Não é pelas obras, não porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu serei salvo porque Jesus morreu por mim. Eu sou um pecador, mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Só vai ficar de fora quem não tem juízo. Só vai ficar de fora aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Esse vai ficar de fora. Porque em Romanos capítulo 10 a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Não importa onde ele esteja, no hospital, no presídio, em qualquer lugar. Se ele entender, Jesus Cristo é o Senhor. Como aquele ladrão da cruz, né? Estava sendo condenado, ele olhou e disse: Senhor, o Senhor não merecia estar aí, mas eu mereço, porque eu errei. Olha aí, o reconhecimento do pecado. Eu errei. Senhor, lembra-te de mim. Jesus falou a frase mais linda: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Diga amém, irmãos. Mas o reconhecimento de quem somos, falhos, pecadores, que precisamos da graça de Deus, é o que coloca o amor do Senhor em ação para nos resgatar e nos abençoar. E depois que eu for salvo, pastor, aí você tem que tomar muito cuidado, porque em Mateus 23, versículo de número 13, a Bíblia é 24, versículo de número 12, a Bíblia diz, irmãos, que aqui no 24, Mateus 24, versículo 12, isso aqui é para quem já está andando, né, com o Senhor. Isso aqui é uma coisa muito importante. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? Vai se esfriar. Então você que é de Jesus, está na igreja, você que está em casa, mas é de Jesus, está na igreja também, enfim, vai vir hoje, vai para a igreja hoje, porque domingo é o dia do Senhor. Irmão, a Bíblia Sagrada diz: por se multiplicar a iniquidade, e está aumentando cada vez mais. Cada vez mais o mundo está mais sujo, mais poluído, mais violência, mais mentira, mais ganância. A coisa não para, porque o diabo conhece essa palavra aqui. Quanto mais a iniquidade aumenta, o amor de muitos vai se esfriar. O diabo, ele está usando o pecado, a iniquidade, a ganância, o egoísmo, a mentira, para fazer o amor das pessoas por Deus, pela igreja, pela família, amor próprio, se esfriar. O recado de Deus para nós é: não olha nem para a direita, irmão,
não olha nem para a esquerda. Continue olhando para a palavra de Deus. Ela é a luz, lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, e vai nos levar à vida eterna. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue. Então tem que tomar cuidado com a iniquidade. Tome cuidado, vamos tomar cuidado, porque a iniquidade está aí, está em todos os lugares, mas nós temos que nos apegar com aquilo que é santo, com a palavra de Deus, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa família, olhar para Jesus e crer: eu quero a minha vida eterna, Jesus morreu para que eu fosse salvo, então eu não vou me perder, está amarrado em nome de Jesus de Nazaré, e cuidar da sua salvação, porque está escrito aqui, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar, permanecer até o fim, ele será o que, meus irmãos? Salvos. Não é fácil ir até o fim, não é fácil, a caminhada é longa. Você sabe que muitos obstáculos nós temos enfrentado, sim ou não? Problemas dentro da própria casa. Jesus falou que muitas vezes os inimigos do homem seriam os da própria casa. É luta lá fora, luta em casa, luta no trabalho, luta em todo lugar. O que vai prevalecer? O amor. A Bíblia Sagrada diz que o amor, ele vence tudo, ele nunca falha. Se você amar a Deus, amar a tua família, amar a tua alma, para você alcançar a salvação, você vai vencer. Diga amém, irmãos. O amor vence, o amor é a arma mais forte. Quem está entendendo? O amor, nada vence o amor. Coloque isso no teu coração, tá? Nada, ele nunca falha. O amor nunca falha. Então, pessoas estão levantando a bandeira do ódio. Nós temos uma outra bandeira para levantar: a bandeira do amor, por Jesus, pela igreja, pela família, pela nossa alma. Diga glória a Deus. Levanta essa bandeira sempre, tá? Não levante outra bandeira não. Bandeira chamada vingança. Não, essa bandeira não. Essa bandeira a gente já tem que ter rasgado ela há muito tempo. E a nossa bandeira sempre é a bandeira do amor, do perdão, né, para que Deus possa nos abençoar. Então você entende isso aqui, irmão? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E quando o amor da pessoa se esfria, ela não frequenta mais a igreja, ela não ora mais, não lê mais a Bíblia, não se importa mais nem com a família, pessoal. Infelizmente ela não vive, ela está sobrevivendo no mundo, para não falar vegetando, né? Que muitas vezes acontece isso com a pessoa. Ela perde o prazer de viver, perde o amor próprio pela obra, pela família, enfim, e ela vive assim uma vida sem sentido, que é a coisa mais terrível que tem. O bom é você falar: não, eu sei o que eu quero a minha salvação, a salvação da minha família, e eu quero tudo aquilo que é meu por direito que Jesus conquistou. Então você que está de pé, cuidado para não cair, fique firme, perseverando e tal, porque você já sabe, a iniquidade só vai o quê, irmãos? Só vai aumentar. A iniquidade, infelizmente, ela aumenta, né? Agora o que a gente tem que fazer aumentar também, um pouco mais e bem mais, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho nós temos que fazer aumentar cada vez mais. Pregar a palavra em casa, ajudar a pregar na televisão. Você que não é um patrocinador, se você sente aquela chamada para se tornar um patrocinador, ou se entregue a esse chamado. Pastor, eu estou lutando contra esse chamado, Deus tem me chamado para me tornar um patrocinador. Não lute contra não, aceite o chamado. O missionário, o pastor Jaime prega que quando Deus chama, Ele dá as ferramentas. Quando Deus chama você para o ministério, Ele prepara tudo para você. Então nós precisamos patrocinar essa obra, pregar a palavra, alcançar vidas lá do outro lado do mundo, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e sejam salvas no nome de Jesus. Quem entendeu, gente? Fale graças a Deus. Então voltemos lá para Lucas 18. Lucas 18, que nós estávamos falando aqui sobre esse comportamento, né, do juiz. Lucas 18, versículo 1. Primeiro nós já lemos. Também fizemos a leitura desse versículo de número 3. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia, havia naquela cidade uma viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário.
Então, falamos um pouco sobre o adversário, né? O diabo que quer causar iniquidade, enfim, para esfriar o amor de muitos, para tentar roubar a bênção. Versículo 4. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, olha o reconhecimento dele. Podia mudar, né? Vai ter gente que reconhece e não muda. Ainda que temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta. Então aqui a gente percebe o poder da oração. O poder da oração, ele é tão forte, meu irmão, que vence até quem não teme a Deus e quem não respeita os homens. Diga amém. O poder da oração é algo sobrenatural. Não importa quem seja, quando você ora, Deus, ele entra em ação para operar o milagre. É por isso que com Deus não tem causa o quê, meus irmãos? Perdida. Fala mais alto, com Deus não tem causa o quê? Perdida. Diga glória a Deus, irmãos. Você que está me assistindo, com Deus não tem causa perdida. Não tem doença que não tem cura. Não existe uma demanda que não possa ser julgada favorável a você. Não existe isso. Quando Deus opera, ninguém impede. E diz assim a palavra: todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: vocês ouviram o que diz o injusto juiz? Versículo 7 é a chave. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, entre aspas, né? Ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Diga glória a Deus, irmãos. Olha aqui para mim. A justiça de Deus está relacionada à oração. Se nós orarmos, aqui diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Diga amém, irmãos. Oração é o segredo. Não adianta, você que está sofrendo, se você ficar chorando, seu problema não vai mudar. Se você ficar chorando, reclamando, eu vou me mudar, eu não sei, não vai adiantar nada, a tua vida não vai mudar. Você tem que ir para o joelho, para o teu quarto, fechar a porta, clamar a Deus. Ele ouve, Ele vê para te abençoar. O segredo está na oração. Você clamar a Deus ali e crer que Ele vai colocar a mão para poder te abençoar. Diga amém, irmãos. Orar e crer. Aí a Bíblia diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aí o versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Está vendo? Mas aí vem o finalzinho. Quando, porém, vier o Filho do Homem. O Filho do Homem vai vir. Ninguém sabe o dia e nem... O Filho do Homem vai vir, tá? Ele vai vir. Quando Jesus estava subindo a ascensão, os anjos disseram para os discípulos, esse que vocês estão vendo subir é o mesmo que um dia vai voltar e vai descer. É o mesmo. Esse que vocês estão vendo subir vai voltar um dia. Então aqui diz, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar para buscar sua noiva, para buscar sua igreja, porventura achará fé na terra. Você vê que a coisa tá caminhando assim para uma degeneração espiritual tão grande que a Bíblia falou. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Quer dizer que o Espírito de Deus está falando que a coisa está feia. As pessoas estão perdendo a fé, estão desanimando. Então, querido, nós temos uma missão aí. Vamos continuar na pureza do Evangelho, vamos continuar na fé, buscando a Deus. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já tiveram boas experiências com Deus. É como Jó falou, eu sei em quem eu tenho crido. Diga amém, irmãos. Eu sei, eu conheço meu Deus. Ele não falha, Ele é o Deus todo. Se você já está convicto da grandeza, do amor do seu Deus, você não vai dar ouvido para Satanás, irmão. Você não vai cair no conto do diabo. Você vai permanecer firme e Deus vai te abençoar. Quem crê nessa palavra? Amém? Vamos abrir lá no Salmo 71. Então você entendeu que a justiça de Deus funciona para quem clama a Ele? Quem entendeu isso aí? Diga amém. Vamos falar um amém mais forte, gente? Diga amém. A justiça de Deus funciona para quem? Para quem clama. Não é para quem fica chorando lá. Não vai funcionar nada vai adiantar. Tem que orar. Aí Deus opera. No Salmo 71,
Salmo 71, nós temos aqui a palavra de Deus, que fala sobre a justiça do Senhor. Pastor, me enganaram. Pastor, me passaram para trás. Não importa o que aconteceu com você. Deus é tão poderoso que Ele pode restituir a sua vida. Ele pode te restituir até 2 vezes mais. O que você perdeu, o que o diabo te roubou, talvez você estava vivendo na ignorância, talvez faltou obediência para você, o diabo, ou seja, a lei do retorno operou na tua vida. Mesmo, irmão, dentro da igreja, se você desobedecer a Deus, Ele vai açoitar você. Deus vai ter que te corrigir. Deus vai ter que te açoitar. Porque a Bíblia diz que todo filho é corrigido e muitas vezes açoitado. Eu duvido se tem um pai aqui, uma mãe, que nunca corrigiu ou até mesmo açoitou seu filho. Doeu, mas foi necessário. A maioria dos pais aqui já tiveram que aplicar uma correção no teu filho, porque ele errou, ele desobedeceu. E o pai que não faz isso é um banana. O pai que não corrige o filho, ele está cooperando para o filho ser um bandido amanhã. Então ele tem que corrigir, ele tem que disciplinar, porque amanhã pode ser tarde demais. O nosso Deus, Ele nos abençoa quando nós obedecemos, mas Ele nos corrige e pode nos açoitar se a gente desobedecer. Não, eu entreguei minha vida para Deus, mas eu faço o que eu quero. Opa, não vai funcionar assim. Isso aí é um filho do inimigo que fala isso. É uma pessoa que não é filho de Deus, que quer viver o jeito que ela quer viver, não vai dar certo. Nosso Deus é santo. E Ele diz, seja santo porque eu sou o quê? Eu sou santo. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é a porta que vai nos levar para a vida eterna. Não tem esse negócio de você, de Jesus, está na igreja, você faz o que quer. Não, irmão, então você é escravo ainda. Você ainda é escravo da tua carne, escravo do diabo, e não vai funcionar, você vai sofrer. Porque quem é de Deus se submete. Não, eu sou de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí ele é abençoado, no nome de Jesus de Nazaré. Todos digam amém. Eu já errei muito, eu já fui açoitado, irmão. Eu já fui corrigido e açoitado várias e várias vezes. Foi necessário por causa dos meus erros. Mas a pessoa que é sábio ou sábia, ela vai aprendendo com os próprios erros. Ela vai minimizando os seus erros. E a Bíblia Sagrada diz que a pessoa pode se tornar até irrepreensível. Ela pode estar vivendo numa obediência tão bonita que faz tempo que Deus não repreende, não corrige e não açoita ela. É igual o filho. Mas eu falo, não, mas faz muito tempo que o pai não me corrige. Mas por quê? Porque está sempre obedecendo. Está sempre, a mãe fala, o filho tal, o pai fala, o filho obedece. Acabou, a harmonia está perfeita dentro de casa. A harmonia está perfeita na família por causa da obediência. A harmonia pode ser muito linda no seu relacionamento com Deus se você estiver seguindo a palavra. Deus só vai te abençoar, dirigir você com os seus olhos. Lembra no passado? Era só com o olho. Bastava uma olhada assim, pronto, o filho já sabia o que o pai queria. Às vezes saía fogo dos olhos, né? Sim ou não? Quem é desse tempo aí? Que o pai só dava olhada, já dava aquele gelo. Eu já sei, pai, já entendi o que o senhor está querendo, né? Bastava. Diga amém, irmãos. Bastava, né? E a Bíblia diz que Deus quer nos dirigir somente com os seus olhos. Hebreus 12, versículo de número 6. Diz assim a palavra: porque o Senhor, Ele corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem é filho de Deus aqui? Então Deus, Ele pode te corrigir, Ele pode te açoitar. Todos digam amém. Ele pode te corrigir e pode açoitar você. Como pai, Ele pode fazer isso. Mas quando que Deus faz isso? Quando o filho é rebelde, desobediente, que quer fazer a sua própria vontade. Deus não quer fazer isso comigo. Deus não quer me açoitar. Deus não quer açoitar você. Ele é amor. Mas porque Ele é justiça, quando for necessário, Ele precisa aplicar uma
uma correção. E aí a Bíblia vai dizer aqui no 7, olha, se suportamos a correção, se o pai nos corrige e nos açoita, e a gente fala, pai, eu estava merecendo aquilo porque eu errei, eu pequei. Se a gente suporta isso, irmãos, a Bíblia diz, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Todos digam amém. Você sabe que não é todo mundo que suporta, né? Tem pessoa na igreja que se o pastor for corrigir ela, se o pastor for falar com ela, ela já se ofende, é mimimi, né? Casquinha de ovo, né? Não gostei e tal. Pronto, não é filho de Deus, irmão, não suporta a correção. Tem gente que não quer ser corrigido quando erra, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Está vendo? E no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, mas a pessoa fala, não, eu não aceito ser disciplinado, eu não aceito, olha aqui, ó, mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não o que, irmão? Não filho. Você está entendendo que existem bastardos e existem filhos? Quem são os bastardos? São aqueles que não aceitam a correção de Deus, que ficam bravos, porque querem fazer o que querem fazer, que acham que podem, aí Deus chega e dá aquela correção, até açoita, e a pessoa espirra, porque não é filho de Deus. Todo filho que é corrigido, que é açoitado, filho, ele vai falar, eu mereci, porque eu estava errado. Pai, me perdoa e tal, e ele se apega com Deus e ele vence naquela área. E depois Deus e depois Deus abençoa. Diga amém, pessoal. Então, existe o amor de Deus e existe a justiça de Deus nesse lado da correção e do açoite, se necessário for, tá bom? Vamos lá então, voltar lá para onde nós tínhamos falado, Salmo 71, versículo 1. Quem achou, levanta a mão. Já estava marcado, né? Então vamos lá. Em ti, Senhor, confio. Você tem que confiar em Deus, na justiça dele, tá? Olha aqui, ó. Nunca seja eu confundido. Pessoal, ainda que você seja gêmeo de alguém, pastor, nós somos gêmeos, né? Você não é igual a ninguém. Você pode ter nascido gêmeo ali do seu irmão, enfim, e tal irmã, vocês não são iguais. Cada pessoa é diferente uma da outra. Ali envolve emoções, sentimentos, pensamentos, estrutura emocional, estrutura espiritual. Deus nunca vai confundir você com ninguém. Por mais parecido que seja, você é uma pessoa única, ímpar no mundo. Deus conhece você direitinho. Semana passada eu preguei que antes de sermos formados, Deus já nos conhecia. Enquanto estávamos sendo entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então Ele sabe quem você é. Você nunca será confundido com ninguém. Tudo que você plantar, você vai. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E a Bíblia diz, em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça. Daqui a pouco nós vamos clamar. Nós vamos fazer aquela oração e o poder de Deus vai agir, a justiça dele vai operar e ele vai fazer o quê? Ele vai livrar você do quê? Do seu adversário, daquela dor, daquela doença, daquela amarração, daquele vício maldito que está envergonhando a tua família. Deus vai livrar você da depressão, daquilo que é do adversário, do inimigo. Mas para isso nós já aprendemos, nós temos que clamar a Deus. E Deus não fará justiça aqui aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E olha o que diz mais aqui: livra-me na tua justiça e faça que eu escape. Fala bem alto, eu vou escapar. Diga mais uma vez, eu vou escapar. Irmãos, o inimigo pode ter preparado uma cilada para você. Sabe aquele laço assim, que o inimigo falou, não, agora ele não escapa. Você vai escapar. Deus vai colocar a mão e vai te ajudar. Diga amém, irmãos. Você vai escapar, meu irmão. Não adianta, o inimigo, por mais bem projetado que tenha sido algo que ele fez contra ti, Deus vai ajudar você. Você vai escapar em nome de...
E você pode orar por alguém que está desenganado. Fala, fulano não vai escapar. Ô Deus, coloca a tua mão, que ele venha escapar, que o Senhor venha que o Senhor venha abençoar. E clama por aquela pessoa, pessoal. Tem gente que parece que ela não vai escapar, né? Tem pessoas que parecem estar desenhando a derrota dela, irmão. Mas se ela abrir o coração um pouquinho ali, Deus coloca a mão para agir em nome de Jesus de Nazaré. Então a Bíblia diz, no 71 ainda, né? Livra-me na tua justiça e faça que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual, olha que coisa bonita, pessoal, a qual eu possa recorrer continuamente. Fala comigo, Deus é a minha habitação forte. A Ele eu recorro continuamente. Diga glória a Deus. Não se canse de recorrer a Ele, tá? Não se canse de buscar a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Você está vendo? Deus nos dá um mandamento para nos salvar, porque Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Pastor, eu quero me firmar. Você vai, Deus vai honrar você e o milagre vai acontecer. Quem crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos ficar de pé para fazermos uma oração. Eu creio que você entendeu essa palavra em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio, né? Pastor, eu estou precisando muito de ajuda. Muito, pastor. Eu não falo para ninguém não, mas lá em casa não está fácil. Na saúde nossa não está fácil. Pastor, eu estou precisando de um grande milagre de Deus. Quem está precisando de um milagre de Deus, de uma grande ajuda? Eu vou chamar você aqui na frente do altar, porque Deus tem algo especial para fazer na vida de alguém hoje. Diga amém, irmãos. Pastor, eu estou precisando de uma bênção, dessa justiça que o Senhor pregou aí. Só Deus sabe, pastor, o que eu estou precisando. Corre aqui na frente que eu vou orar para Deus poder abençoar você. Vem rápido. Tem gente aqui que está precisando de justiça mesmo, irmãos, que de repente envolveu até o teu nome em alguma trama aí, em alguma mentira, em alguma fofoca, em alguma calúnia, né? Quem sabe uma demanda na justiça que você está lutando para receber. Corre aqui que eu vou orar por você. Corre. Pastor, o meu filho está sofrendo e eu quero abençoar ele. Está sofrendo? Vem aqui na frente que nós vamos orar por ele então. Deus vai abençoar. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Fecha os olhos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Creia na justiça dele, tá? Tua graça nunca falha. A justiça de Deus nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto. Mesmo quando me levanto. Aleluia. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Agora você vai falar que Ele é fiel em todo tempo. Cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei bondade de Deus. És fiel em todo tempo, cante. És fiel em todo
Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei. Sua bondade me seguirá. Sua bondade me seguirá, Senhor. Tua justiça, vai. Tua justiça Me seguirá. Senhor. Mais uma vez. A justiça, cante. Tua justiça me seguirá, Senhor. Tua justiça me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou meu ser, entrego tudo a ti. justiça. Tua justiça me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, Te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua justiça me seguirá, Senhor. toda a igreja, você que está aqui na frente, você que ficou no lugar, Deus sabe de tudo, Deus sabe tudo, mas em alguma área da sua vida, querido, em alguma área da sua vida, você está precisando de uma ajuda especial. Às vezes nós não reconhecemos, muitas vezes nós não queremos mostrar esse lado da necessidade, da fraqueza. Nós queremos nos mostrar forte o tempo todo, mas a palavra de Deus diz que de mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu não posso contar com a minha força, com a minha expertise. Eu preciso clamar, apelar para a justiça de Deus, que nunca falhou, que nunca vai falhar. A Bíblia Sagrada contou a história, nós aprendemos aqui a história dessa mulher que tinha uma demanda, que buscou o juiz. Ele não temia a Deus. Tem muita gente que não teme a Deus, não te respeita, e talvez esteja retendo algo teu, esteja sendo, quem sabe, o autor daquele sofrimento, daquele problema. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é justiça. Nosso Deus, Ele é médico, advogado, e Ele vai entrar no teu caso. Ele vai entrar na tua causa agora. Eu quero que você que está aqui na frente apresente o teu caso a Deus agora. Apresente agora o teu caso a Ele. Fale para Ele: Pai, o meu caso aqui é esse. Você que está aqui na frente do altar, diante do altar, apresente agora a tua demanda. Apresente agora o teu caso ao Senhor. Ele vai entrar, Ele vai operar, Ele vai colocar a mão, e a justiça de Deus, ela vai se manifestar na sua vida agora. Pai querido, Pai amado, olha para essa pessoa que está aqui na frente do teu altar, diante do teu altar. Ela veio aqui apresentar uma demanda. Ela veio aqui, Pai, porque existe algo na vida dela que ela reconhece que precisa do Senhor, da tua ajuda, do teu poder. É uma doença que a ciência, que a medicina desenganou. É uma causa na justiça que muitos já disseram que não adianta, que não vai sair. É um dinheiro perdido, é um caso perdido. Pai, é aí que eu quero que o Senhor
Senhor entra. É aí, nesta área, que eu quero, que eu peço, que eu invoco o teu poder. Entra nesta causa impossível, entra nessa doença incurável, entra agora na vida daquele filho, daquele neto, Pai, que está sofrendo, que está com um problema, que aparentemente não vai mudar. Vai mudar. Aquele vício da cachaça, aquele vício da cocaína, aquele vício maldito do crack, aquela imoralidade, promiscuidade, aquela cilada que o diabo preparou para envergonhar essa família, para impedir a bênção. É contra isso que eu me levanto nesta manhã, como príncipe de Deus, como anjo de Deus. Agora eu me levanto para quebrar a força desse demônio acusador, desse demônio que tem tentado impedir a bênção desta pessoa. Poder de Deus entra agora em cada causa, em cada caso, em cada família. Entra agora, poder de Deus. E eu uso agora, Pai, a autoridade que o Senhor me deu. Eu vou usar agora a autoridade que o Senhor me deu. Eu ergo a minha voz agora, em nome de Jesus. Faça silêncio agora. Deixa só o pastor agora interceder por você. Faça silêncio agora. No nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu entro nessa guerra, eu entro nessa batalha contra o inimigo adversário, a doença, a enfermidade, contra a peste, contra a praga, contra a fome, contra a injustiça, contra a espada que se levantou contra essa pessoa, uma calúnia, uma fofoca, uma difamação, seja qual for a frente que o diabo tem usado contra esta pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu digo: demônio, você perdeu a batalha, você é o adversário, e você está envergonhado agora, com a força quebrada agora, e eu te dou uma ordem: você vai pegar tudo que é teu, diabo, tudo, tua doença, tua miséria, tua amarração, a injustiça, o problema na família, o problema na vida de um filho, o problema no casamento, as brigas que você tem colocado dentro de casa, a depressão, a crise de pânico, o desejo do suicídio. Eu quebro agora a tua força, diabo, e te dou uma ordem: pegue agora o que é teu, em nome de Jesus. Sai agora da vida desta pessoa e não volte mais. Levante a tua mão para Jesus e fale comigo: Jesus é o meu advogado, Jesus é aquele que me ajuda, é aquele que me sustenta, é aquele que me abençoa. Diga: eu recebo a graça de Deus na minha vida, eu estou abençoado em nome de Jesus. E você diz amém e obrigado, Senhor. Toda a igreja aplauda Jesus bem forte, irmãos, com alegria. Aplauda Jesus com alegria. Isso. Agora deixa eu falar com meus amigos de casa sobre os patrocinadores, né? Você está acompanhando a programação, você está assistindo a programação, porque Deus tem abençoado e tem levantado patrocinadores para ajudar essa programação. E de onde quer que você esteja, você pode se tornar um patrocinador aqui na igreja. Quem aqui já é patrocinador? Levante a mão assim. Faz assim quem é patrocinador. Nós temos várias pessoas aqui que são patrocinadores. O que é um patrocinador? É aquela pessoa que mensalmente ela faz uma contribuição para o programa de televisão. Ela diz: não, Deus me abençoou, é bom para mim, então eu quero ajudar também a ganhar outras pessoas. Olha, vai aparecer agora aqui no seu monitor o QR Code, esse código aqui, olha, tá vendo? O QR Code está aparecendo aqui para você apontar o seu celular para esse código, aonde quer que você esteja, e você vai ter todas as informações para fazer a doação para a casa de Deus, para abençoar o programa de televisão. Pastor, qual é o valor que eu devo contribuir? Por se tratar de uma oferta, por se tratar de um chamado, é Deus que coloca no coração o valor. Você aponta o seu celular para esse código aqui, você que nos acompanha de qualquer lugar, e Deus vai colocar no teu coração o valor que você vai contribuir. Tem gente que pode com mais, tem gente que pode com menos, mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E você se torna um patrocinador desta obra, e com certeza, tudo que o homem planta, o homem colhe, é Deus abençoando. Nós estamos aí hoje em 191 nações
fazendo a obra de Deus, e Ele tem abençoado de uma maneira toda especial. Todos digam amém, irmãos? Então, faça a sua contribuição e envia para nós o comprovante. Tu pode enviar o comprovante no nosso WhatsApp, 3462-6406. Repetindo, 48 é o DDD para você de qualquer lugar, 3462-6406. E que Deus te abençoe no nome de Jesus, tá certo? E os amigos aqui da igreja que são patrocinadores, continuem firmes nesse propósito, nesse chamado de fazer a obra do nosso Deus. Amigos de casa, eu quero me despedir por aqui e hoje, às 19 horas, estaremos aqui na Miguel Patrício de Souza, número 300, invocando a justiça de Deus, fazendo a oração para que o Senhor esteja abençoando. Venha participar na Miguel Patrício de Souza, número 300. Fiquem na paz, que Deus te abençoe e segue a nossa programação. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.